Graças a Deus pelo perdão, né? Como Deus é bom para conosco. Vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Nosso bom Deus e Senhor, Salvador das nossas almas, esperança das nossas vidas. Nós estamos aqui porque o Senhor colocou dentro de nós esta bendita esperança, que olha para as coisas que não são como se já fossem. E isto não vem de nós, é um dom que o Senhor nos deu. E não é para qualquer um, é para os teus filhos. E nós te agradecemos pelo Senhor nos ter incluído nesse grupo dos teus filhos. Não somos dignos, não temos nada de bom em nós, Pai, mas Tu és o único bom, aquele que nos salvou, que nos amou, que perdoou os nossos pecados. E por isso nós viemos na Tua casa com o nosso coração agradecido, Senhor, e dando a Ti graças por tudo que o Senhor fez por nós, pela vida, pelo perdão, pela misericórdia, pelo amor do Senhor, por não nos deixar sozinhos nesse tempo do entardecer, Senhor, quando todas as coisas estão caindo, a sociedade está se perdendo, mas Tu tens mantido a Tua palavra tal como ela foi dita ao princípio. Muito obrigado, Senhor. Abençoe nossas almas nessa noite, enquanto meditaremos um pouquinho na Tua palavra e nos prostraremos diante do Senhor em oração, Pai. Venha nos abençoar, em nome de Jesus Cristo. Abençoe a reunião dos ministros ali em Vacarias, Senhor. Que possa o Teu Espírito Santo estar sobre eles ali, conduzindo, dirigindo, Senhor, para que possam vir trazendo bons resultados para nós, bênçãos para nós, Pai. Guarde desde já aqueles que vão de carro, vão de ônibus, de uma forma ou de outra, que Tu possas cuidar, proteger, livrar dos acidentes, dos perigos na estrada, Pai. Nós pedimos as Tuas bênçãos no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler a Bíblia enquanto estamos em pé. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 6. Quero falar um pouquinho, só uma pequena palavra nessa noite, e nós vamos orar. Viemos aqui para isto. E o pastor Daniel, falei com ele hoje, pensei que o pastor Darcy está por aqui, né? Mas ele também desceu. Ele pediu para estar com os irmãos. E aqui estamos pela graça. Mais uma vez, pela graça sois salvos. Pela graça, é tudo pela graça, né? Então, vamos ler a Bíblia, vamos meditar só um pouquinho e vamos orar. E domingo pela manhã vai ser transmitido o culto lá de baixo, a escola dominical, lá de Vacarias, aqui na igreja. Quem quiser se fazer presente para acompanhar o culto, será bem-vindo. E aqueles que quiserem acompanhar pela internet, vai ser no site A Voz do Pastor, vai ser transmitido o culto. Se você puder estar aqui, é bom nós estarmos juntos. E aqueles que não puderem, que Deus te abençoe também. E à noite o pastor Daniel já estará aqui para pregar para nós. Romanos capítulo 4, versículo 6. Assim, também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Pode sentar. Eu tinha um pequeno assunto para falar, mas senti desejo de falar um pouquinho sobre perdão. Perdão. A palavra perdão, no Brano diz que significa não ter nenhum sentimento de culpa. Quer dizer, quando nós fazemos alguma coisa errada e nós somos perdoados, todo aquele sentimento que tínhamos de culpa, fiz isso, é tirado de dentro da gente, nós alcançamos o perdão. E nós sabemos que pela cruz do Calvário nós alcançamos este sentimento, ou este perdão que tira aquele sentimento de culpa de dentro de nós. Porque nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós consegue viver uma vida perfeita na presença de Deus. Mas quando aquele sangue vem e nos perdoa, aí nós nos sentimos perfeitos na presença de Deus. Todo aquele sentimento triste, sai, porque houve um perdão. Lembram quando o irmão Brana mentiu e ele correu logo para o mato e foi buscar a presença de Deus, alcançar o seu perdão? Você vê o irmão Brana, um profeta, e caiu nesse problema da mentira. Você vê que é um espírito muito forte.
E ele começou a orar e a orar lá na sua caverna, até o ponto em que aquela brisa suave veio, e ele disse: Senhor, se eu realmente fui perdoado do que eu fiz, do meu pecado, deixa que a tua presença se mova nesse lugar, para que eu tenha certeza de que eu fui perdoado. Meu irmão diz que uma brisa suave começou a soprar, e ele começou a correr, e a gritar, e a sapatear. Por quê? Porque ele sentiu aquele alívio do perdão. Por isso, irmão, que a Bíblia diz que quando nós chegarmos no céu, nós vamos correr como um bezerro que saiu do cevadouro. Por quê? Porque nós alcançamos a vida eterna, nada mais pode nos puxar de lá, nada mais vai nos tirar de lá. Porque nós passamos, irmão. Nós estamos num mundo tão cruel, tão terrível, esses últimos dias em que estamos vivendo, a vida superficial, a vida social do mundo tem envolvido tanto, de tal forma, a ponto que muitas vezes nós somos induzidos a fazer coisas que nós não fazíamos. Induzidos, irmão. Aí é onde que nós temos que ter aquela vigilância, que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis, não caiais em tentação. Nós estamos nesse tempo, é um tempo difícil, é um tempo de problemas, não tem ninguém com a faca na tua barriga te empurrando: olha, se você não negar Jesus, vou te matar. Não tem nenhum revólver, uma espingarda, um rifle, seja o que apontado para você. Mas o diabo pipocou a sociedade com todas as malícias e maldades, a ponto de que você não consegue mais sair na rua. Tem um outdoor pela cidade de uma mulher totalmente nua. Onde é que você viu isso? A sociedade está louca. A sociedade está louca. Onde é que você viu uma coisa dessas? Por isso é que nós precisamos, irmão, a cada dia nos revestir desse amor divino, desse amor de Deus que vai dar condição para nós passarmos por cima de todas estas coisas. E quando você abre a internet, lá o teu Facebook, seja lá o que você abre, um site de notícia, sempre tem coisas erradas puxando. Irmão, nós estamos cercados. Por isso que nós sabemos, o irmão Branham diz que chegará um tempo em que a pressão seria tão grande que não haveria mais para onde escapar. Só haveria um escape, um escape. E esse escape é para cima. E é para isso, irmão, que eu estou vivendo nesse tempo. É para isso que eu estou lutando. Você também está lutando. Para chegar nesse lugar onde que você possa dizer: acabei a carreira, como disse Paulo. Acabei a carreira, guardei a fé. Um dia nós vamos chegar, irmão, seja ao caixão, eu ou você, ou ao arrebatamento. Eu quero chegar naquele dia em que, se eu partir antes de você e você tiver que me olhar, eu quero partir com o sentimento de que meus pecados foram todos perdoados, irmão. Como disse aquele irmão Bosworth, eu não quero chegar, irmão Brana, aquele que foi o irmão Bosworth, que disse a estrada, ao rio, quando tiver que atravessar, não quero ter nada para acertar, não quero ter nada que me arrepender e voltar para acertar. Eu quero ter a minha vida certa, correta, honesta, diante dos homens, diante de Deus, diante dos irmãos, diante da família, diante da esposa, diante dos filhos. Então, irmão, o sentimento de perdão é algo que é sublime. Por isso que Paulo exclama: onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ele tinha aquele sentimento de perdão dentro dele. Ele sabia que as dívidas dele tinham sido cravadas na cruz do Calvário. Todas as duplicatas que ele tinha contra ele foram cravadas na cruz do Calvário. Ele recebeu o perdão. Aí não é difícil você olhar em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2, ele dizendo que ele batalhava, que ele lutava pelo Evangelho sem esperar receber nada de volta. Por que ele fazia isso? Por amor, porque o amor de Cristo me constrange a servi-lo. Por quê? Porque ele tinha aquele sentimento de perdão, irmão. Aquele sentimento de culpa tinha saído e ele tinha algo que era sobrenatural dentro dele que o conduzia. Aí é onde que está a verdadeira conversão. Uma pessoa que chega nesse estágio, não tem mais como ele voltar atrás. Não tem mais como o pecado puxar ele, não tem mais, irmão, porque ele passou da morte para a vida. Ele recebeu o perdão. Por isso que aquele homem, quando Jesus foi crucificado, um ladrão à direita, outro à esquerda, um criticava Jesus: desça da cruz e salve a nós. Mas um deles disse: Senhor, tu não repreendeu primeiro aquele que estava a criticar, e disse: Senhor, quando tu entrares no teu paraíso, lembra-te de mim.
E as palavras de Jesus não foi assim: você foi um ladrão, você fez isso, eu tenho que confessar, você fez aquilo. Aquele sentimento, aquilo que ele sentiu dentro dele, que ele expressou: Senhor, lembra-te de mim. Ele estava dizendo o quê? Senhor, me perdoa, eu reconheço quem é você. Eu sei que você é o Messias, que você perdoe os meus pecados. E Jesus olhou para ele e disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Eu penso que a partir daquele momento, quem sabe até aquela hora ele estava agitado, mas a partir daquele momento uma serenidade, uma paz deve ter entrado naquele coração. Ouvir, irmão, Jesus dizer: teus pecados estão perdoados. Não há nada maior que isso, irmão. Os teus pecados, os meus pecados foram perdoados. Perdão traz alívio, traz descanso, traz paz na alma. Perdão, irmão, quando você perdoa quem te ofende, aquilo te traz um alívio. Quando você recebe perdão, aquilo traz um alívio maior ainda. Uma certa história conta a história de um militar, que ele foi para a guerra, um jovem, e praticou muitos atos, muitas injustiças. E lá ele foi atingido, e voltou para a sua terra natal para se curar das feridas. Creio que é o irmão Bruno que conta essa história. E quando ele estava no hospital, o pai dele era um pastor, e ele estava para morrer. Avisaram o seu pai correu lá e ele disse: pai, eu quero que o senhor me diga bem claro, bem nítido, bem claro, como que foi que Jesus me perdoou? Como eu alcancei esse perdão? E aquele pai disse que não tinha muito tempo, aquele jovem tinha poucos minutos de vida, e ele começou a pensar: meu Deus, como vou dizer para ele que Jesus perdoou os pecados dele? Como vou dizer para ele? E ele voltou à sua memória, numa passagem da sua vida, ele disse: você lembra, meu filho, aquela vez em que você me ofendeu, você me fez isso, você desaforou, e depois você arrependido, você voltou e disse: pai, e com lágrimas nos olhos disse: me perdoe, eu não queria ter feito aquilo. Você duvida que eu te perdoei de coração? Ele disse: não, pai, jamais, não duvido, eu sei que o Senhor me perdoa de coração. Assim Jesus fez contigo. Assim, irmão, Jesus fez comigo, perdoou os meus pecados, e não há dúvida, por isso que Paulo escreve aos Hebreus: temos um sacerdote que pode fazer intercessão pelos nossos pecados, por isso entremos com inteira certeza de fé de que todas as nossas culpas foram perdoadas. E quando nós chegamos aí, irmão, nós vivemos uma vida suave, uma vida tranquila, uma vida feliz. Por quê? Porque temos os nossos pecados perdoados. Não estamos baseados no que eu sou bom. Eu hoje levantei 6 horas da manhã, orei até as 7, li a Bíblia, hoje eu jejuei. Não, irmão, isso não é perdão. Isso você faz por gratidão pelo que Ele fez por você. Mas o sentimento de perdão faz com que você faça estas coisas. Não é pelas tuas obras, não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom, é porque Ele pagou o preço, é porque Ele me perdoou, é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Esse é o sentimento de perdão que eu vejo, irmão. Sentimento de perdão, eu fui perdoado. Por que vou viver atado às coisas do mundo agora, para cá, preocupado? Não, Ele me perdoou e Ele está me conduzindo para a vida eterna. Simplesmente é isso, irmão. Perdão é andar desta forma. Não tem problema mais com a direita nem com a esquerda. Você vai caminhando uma vida de um cristão, sincera, honesta, correta. Por quê? Porque você foi perdoado. E nada do mundo vai poder puxar você mais, porque você tem este sentimento, esta força dentro de você que te conduz por este caminho que é santo, que é justo, que é verdadeiro. Deus abençoe cada um. Era isso que eu queria dizer, irmão. Esse sentimento de perdão é algo que ninguém pode jamais tirar de você. Não deixe o diabo dizer para você: não, aquele dia lá, você fez tal coisa. Jesus pagou o preço pelo meu resgate e pelo meu pecado. Eu estou livre. Aquela moça, quando aquele homem, né, a moça da jovem que estava sendo leiloada, aquela negra, quando ela recebeu o seu aval que ela estava perdoada, que ela podia sair, podia casar, podia fazer o que ela quisesse, ela estava com o documento na mão. Ninguém podia dizer: volta aqui, você é escravo de novo. Não, irmão, ela tinha o documento na mão, ela sabia. Ninguém podia dizer assim: cuidado, eu acho que não é certo. Ele assinou, ele carimbou, lá estava o perdão dela, irmão. E aqui na Bíblia está dizendo que Ele perdoou os meus pecados. Eu estou feliz por isso, irmão, porque Ele perdoou os meus pecados. E não há demônio no inferno que possa dizer que não. Ele me perdoou. Ele perdoou os teus pecados.
E aí nós podemos, irmão, dobrar o nosso joelho diante dele e dizer: Senhor, eu estou enfermo, eu tenho um problema, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ele pode resolver o teu problema, porque você tem um sentimento de que você foi perdoado. Eu tenho um problema com o filho, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nunca se esqueça de orar por ele, nunca se canse. O Branham diz que por 20 anos, creio que ele orou por um homem, até que Deus disse: chega, eu vou trazer ele, porque você já insistiu demais. Irmão, faz isso. O teu filho não vem? Mantenha a posição, mantenha orando: Senhor, eu quero. Conta-se de um homem que durante a Segunda Guerra Mundial, ele começou a orar para que a Segunda Guerra Mundial acabasse. Ele orou um pouco e a Segunda Guerra Mundial não acabou. Eu continuo orando, insistindo, até que Deus disse para ele: sim, eu vou terminar com tudo isso aí. E ninguém sabe como a Segunda Guerra Mundial parou. Simplesmente parou, acabou. A Primeira Guerra Mundial parou, a Segunda Guerra Mundial parou. Por causa de um homem que se dobrou, se prostrou diante de Deus e disse: Senhor, nós precisa para isso. Onde que isso vai ir? Por causa de um povo, por causa de mim e de você, irmão. Deus parou tudo. Mas há uma coisa, irmão: quando eu e você sair daqui, esse mundo vai virar um caos total. Vocês já viram essas histórias de zumbis? Está em voga, né? Está em alta. Zumbi para cá, se pintam, se fazem como se fosse tudo gangrena. Irmão, isso é, Morano diz que isso é o que eles estão vendo, o que vai acontecer logo mais para frente. Mas, irmão, eu e você, eu não estarei aqui, você também não estará aqui, porque eu tive o perdão dos meus pecados, você teve o perdão dos teus pecados. Que Deus seja louvado, e que nós possamos, irmão, viver uma vida a tal ponto que Ele possa olhar lá do céu e se agradar de nós. E como disse Josué: tão somente não sejais rebeldes, e se Deus se agradar de nós, Ele, não eu, Ele vos colocará naquela terra. É Ele, irmão, que nos colocará lá naquela terra. Simplesmente creiamos e prossigamos adiante. Irmã Neide pede oração em favor de seu filho Samuel, para que Deus o direcione num negócio. Irmã Isadora Pompeu da Silva pede oração por sua família e conversão de suas filhas. Continue pedindo, irmã. Kellen da Silva e Nilza da Silva, porque Ele é aquele que pode mudar o quadro. A oração muda o quadro, irmão. A oração muda o quadro. Só mais um pequeno testemunho. Um pregador vinha vindo da Inglaterra para os Estados Unidos. Eu não lembro qual é o nome dele, não sei se é Spurgeon, algum desses grandes homens. Enquanto ele estava atravessando o mar, um nevoeiro cobriu o céu, o navio não conseguia andar. Ele correu no capitão do navio: eu preciso andar, porque tal dia, tal hora eu tenho que estar lá, eu tenho um compromisso. Eu nunca me atrasei em nenhum compromisso, eu tenho que estar lá. Daí o capitão disse para ele: você não vê o nevoeiro? Eu não consigo andar mais que isso, eu tenho que ir devagar. Não posso. Ele disse: então vamos orar, vamos descer lá embaixo, lá na deck, cabine, sei lá como é que chama, e vamos orar. O missionário desceu, se ajoelhou, o capitão se ajoelhou, era um cristão. E o missionário orou: Deus, tire esse nevoeiro, porque até hoje eu nunca me atrasei em um compromisso, e não vai ser dessa vez que eu vou me atrasar. Fez uma simples oração, e daí disse o amém. O capitão ia orar, ele botou a mão no ombro e disse: não precisa mais orar, pode subir lá que o nevoeiro já saiu. E o capitão subiu lá em cima e o nevoeiro tinha saído. Por quê, irmão? Porque a oração muda o quadro. Muda o quadro. Vamos ficar em pé. Se você quer vir à frente, quer dobrar teu joelho, quer dobrar o joelho no teu banco, faça como você se sinta bem, para que você possa entrar na presença de Deus, estar na presença de Deus e dizer: Senhor, Tu és tudo para mim, Tu és o perdão, Tu és a misericórdia, eu creio em Ti, para que você possa entrar na Sua presença e aí viver nesse nível, andar sempre por aí. Quem quiser vir à frente pode vir. Lembre de orar por esses pedidos. No final do culto nós vamos estar orando. Querido Deus, nosso Senhor, não há nada melhor do que ter esse sentimento de perdão. Quem pode fazer frente a uma pessoa que foi perdoada, quando ela tem aquele registro de que ela foi perdoada, aquele carimbo, aquela assinatura daquele juiz perdoado, daquele presidente perdoado? Ninguém pode mais, porque ele foi perdoado. Assim somos nós, Pai. O grande Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, pagou o preço pelos nossos pecados e disse: todo aquele que crê em mim tem vida eterna. E nós cremos em Ti, Senhor. Por isso nós viemos nessa noite com este sentimento de perdão. Muito obrigado, Senhor. Não somos
dignos. É verdade, nós não somos dignos, Pai, mas Tu pagou o preço e nós somos agradecidos, Pai. Agradecidos a Ti pelo que Tu fizeste por nós. Receba a nossa gratidão, receba a nossa oração, Senhor, quando vamos nos prostrar em Tua presença, que nossos corações possam ser elevados, a nossa voz possa brotar do profundo do nosso ser, Pai, no mais íntimo da nossa alma, e estar em Tua presença, Senhor, em adoração, em louvor, em contemplação da Tua santidade, daquilo que o Senhor é, Pai, que Tu és santo, que Tu és justo, que Tu és perdoador, que Tu és misericordioso, que Tu és nosso Pai, que Tu és nossa esperança. Muito obrigado, Pai. Ouça a oração dos Teus filhos, ouça a minha oração, ouça a oração de cada um de nós, Pai, e nos abençoe em mais esta oportunidade. No nome de Jesus Cristo, nós lhe pedimos e agradecemos.